A paz do Senhor a todos participando do grupo, né? E hoje, dando continuidade à nossa lição da EBD, hoje nós vamos estudar a última lição desse trimestre aqui. E desde já, só um minutinho, quero aqui colocar para os irmãos que já está aqui, né? Ela fica ao contrário por causa que é a webcam, né? Já chegou aqui a lição do próximo trimestre, que é a última do ano, que é a do quarto trimestre, que é sobre a igreja de Éfeso, né? E eu fiz de uma forma diferenciada. Eu primeiramente vou postar um estudo sobre a igreja de Éfeso, bem pequena, assim sucinta, né, para que os irmãos tenham uma ideia geral sobre a igreja de Éfeso, porque a lição que o bispo Abner colocou, ele colocou muitos assuntos assim tipo específicos para a edificação da igreja, né? Então eu vou colocar, né? Já gravei o tutorial e também tem o PDF sobre a igreja de Éfeso, que é embasada aí numa pesquisa dos estudos da Bíblia Pentecostal, e também de uma Bíblia que eu tenho aqui em cores, e também de um material que eu tenho da faculdade. Eu fiz uma coisa bem sucinta, para que tivesse uma noção, né, da igreja, para depois entrar no estudo que o bispo Abner, né, escreveu nesse quarto trimestre, né? Então, quando os irmãos pegarem e verem Éfeso o estudo, tá? Eu vou explicar por que eu estou colocando, e daí nós já vamos colocar a primeira aula, tá bom? Fiquem na paz. Então vamos continuar aqui a nossa lição 13, que é a lição do último trimestre, desse último trimestre, que é o Deus Uno e Trino, né? Aqui é de 26 de 9 de 2021. Deus Pai. Efésios 4, 6. Um só Deus Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todo vós. Deuteronômio 6, 4. Ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Só um minuto aqui, deixa eu pegar a Bíblia aqui e deixa eu verificar uma passagem aqui. É essa passagem de 6, 6. Só um minutinho aqui. Efésios 4, 6. Aqui está errado, tá vendo? Eu bati ali, está errado. Eu achei esquisito e está errado mesmo, tá? E a gente vai corrigir já. Um só Deus e Pai de todos. Aqui eu bati 2 vezes, tá vendo? Vou corrigir já. O qual é sobre todos. O que é sobre todos e por todos e em... Deixa eu ver aqui. Em todos, ok? Hoje aqui eu achei esquisito, então, um erro de datilografia, eu peço desculpas aos irmãos, né? E aqui a gente, como eu não tenho aqui um editor de texto para ficar cortando aquilo que eu erro, né? Aqui é como se fosse uma aula ao vivo mesmo. A gente erra, não tem mais como consertar. A gente tem que consertar depois que a gente errou, né? A gente tem que ter noção que errou, ok? Atributo, tá? 1 Pedro 1, 2. Eleitos segundo a sua presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas, ok? Aí do Criador. O Criador aqui é Salmos 19, 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e terra. Tudo foi feito, viu Deus que era muito bom. Em Gênesis 1:31. E viu Deus que tudo tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde da manhã do dia sexto. Aí o comentarista aqui cita Derek Kingsley. Comenta sobre a expressão façamos em Gênesis 1:26. Ele emprega para designar Deus, Elohim. Usada como um verbo no singular, essa plenitude vislumbra o Velho Testamento. Haveria de ser revelada com triunidade nos posteriores. Nós e a nossa, de João 14:23, com 14:17. Explícito na versão, né? Aqui é uma versão atualizada, versão aqui de King James, e implícito na Almeida. A atualização atualizada e revista de Almeida, não Almeida. Essa abreviação aqui é as versões, né? Tá? João 4:23. Jesus prometeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aí João 14:17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita conosco e estará em vós. Aí, 1.2, o sustentador. Aí o autor cita aqui Paulo Washer, que diz, Deus é um sustentador de tudo que existe. Não é criador apenas nos céus e na terra, mas também é o sustentador. Se abandonasse sua criação, apenas por um momento tudo pereceria. Nada sai do seu controle. Esse pedaço aqui, tá? Esse parágrafo aqui, não é bem parágrafo, é um tópico que eu separo em tópico aqui para ficar didático, não é o correto. Mas para dar aula, né, quando a gente vai fazer um estudo, quando a gente vai colocar alguma coisa, a gente não é dessa forma que coloca. Eu estou falando isso porque tem muitos professores aqui no nosso ministério e pode pensar, não é, você está colocando de forma errada. Não, eu realmente coloquei de uma forma errada aqui, né? Por causa que eu coloquei de uma forma didática, para ser mais didática para vocês, professores, entenderem, né? Porque se eu coloco uma citação, eu tenho que colocar aqui, tá, de uma forma corrente, tá? Não posso ficar separando o tópico desse jeito que eu separo aqui para vocês, tá? Então, até aqui é Paul Washer que está falando. Quando não tem citação, é porque o autor está falando. E quando eu falar, eu coloco minha colocação, tá? E se é versículo bíblico, que é embasamento, eu coloco em amarelo. Só para os irmãos entenderem. Então aqui, nada sai do controle, já não é mais o Paulo que está falando, é o autor, né? Entenderam? Fácil. Hebreus 1:3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa. E aqui, é o embasamento, tá, do sustentador 6 aqui, e é sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si a purificação dos nossos pecados, sustentou-se e assentou-se à destra da majestade nas alturas. E como eu coloco comentarista, aqui é o autor que está falando, tá? E se ele cita alguém, eu também coloco aqui. E se também eu fizer uma colocação daqui do embasamento que ele fez, eu vou colocar a minha colocação. Deus é sustentador e é o termo teológico que se refere ao conceito de um Deus que sustenta e mantém tudo que existe. Ele faz produzir, brotar e dar semente e pão ao que come. A Isaías 55, de 10 a 11. Porque assim que desce a chuva e a neve do céu, e para lá não torna, mas as regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e ao pão ao que come.
Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo que eu a enviei. 2 Coríntios 9, 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Aí o Deus provedor aqui, ó. Jeová Jireh, em hebraico quer dizer Senhor que provê. Aqui, Éfeso, né? 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Filipenses 14:19. O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Só para ficar aqui no padrão, deixa eu subir. Aqui, ó. Aqui também, esse padrão não é negrito, aqui é normal. Como eu falei, aqui o comentarista cita Henry D. McRobert, na Teologia Sistemática Stanley Hort, da CPAD, e diz, ó, a Trindade é o ministério que faz necessário antes perguntar a respeito da sua natureza, não tentando explicar Deus, mas considerar evidência histórica que estabeleça a identidade de Jesus como Deus, em virtude dos seus atos milagrosos e seu caráter divino, e incorporar a verdade que Jesus tornou vaidade no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. Outra coisa, quando vocês verem essa reticência aqui, ó, 3 pontinhos, é porque o autor pegou uma parte, tá, do que ele falou, e aí ele continuaria. Como ele não achou necessário colocar, tá, ele fez resistência e daí só começou a pegar a parte também que era interessante. Se vocês perceberem, estão aqui, entre aspas, isso porque ele copiou do livro, ok? Se eu copiar alguma, eu não coloco aqui a citação do autor, tudo em aspas, né? Porque às vezes eu faço alguma alteração para maior entendimento. Mas que os irmãos saibam que tudo que eu coloco aqui, tá, é referente ao autor, né? Ok? Aí no item 2, Deus Filho. As 3 pessoas da Trindade são distintas em suas manifestações, mas pertencem à mesma essência indivisível e eterna. Ó, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Aí eu coloquei aqui o credo de Anastácio, que foi aqui da Igreja Primitiva, né, que é da Igreja Católica, que na realidade ele defende aqui a Trindade. Então ele, para evitar, né, que a confusão entre a doutrina da Trindade, aí ele fez esse credo aqui. Aí diz que Anastácio de Alexandria, tradicionalmente considerado autor do credo de Anastácio, que deu o seu nome ao título da obra. Que aqui, ó, credo de Anastácio, subscrito pelas maiores confissões do cristianismo, Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Ortodoxa e alguns protestantes históricos. É geralmente atribuído a Santo Anastácio, bispo de Alexandria, no século IV. Mas estudiosos no assunto conferem a data posterior ao século V. Uma forma final teria sido alcançada apenas no século VIII. O texto grego mais antigo desse credo provém do sermão de Cesário de Arles, no início do século VI. Aí o credo de Anastácio, com 40 artigos, é um tanto longo para um credo, mas é considerado por Arquibaldi a Rodig um majestoso e único monumento de fé imutável para a Igreja, para que todos os mistérios da divindade, a Trindade, pessoas em um só Deus,
e da dualidade das naturezas do Deus único. Né? Aí eu coloquei aqui o embasamento. Apesar da data incerta, esse credo foi elaborado para combater o arianismo, ou doutrina cristã tradicional da Trindade. Então, quando o Anastácio escreveu esse credo, né, foi para combater as falsas doutrinas aqui, que era a doutrina de Ario. O que é que dizia o arianismo? A doutrina de Ario, né, 250 a 360 a.C., ele era um padre cristão de Alexandria, lá no Egito, e afirmava que ser Cristo a essência intermediária entre a divindade e a humanidade. Negava-lhe o caráter divino e ainda desacreditava da Santíssima Trindade. É claro, se na doutrina de Ario ele não reconhecia Deus como um ser divino, é lógico também não acreditava na Trindade. Né? Aí está presente em toda parte ao mesmo tempo. Né? E que também está. Aí eu separei aqui do credo de Anastácio aquilo que realmente nos interessa, tá? Que até hoje a gente usa na nossa igreja. Então, não pense os irmãos que eu estou colocando aqui a doutrina da Igreja Católica. Isso aqui, esse credo de Anastácio, no começo da igreja, quando surgiu aqui essa doutrina aqui do arianismo, que não acreditava que Jesus Cristo era Deus, e ele escreveu isso aqui, colocou esses 40 artigos para combater isso aqui. Né? Então, no primeiro aqui, ó, quem quiser salvar-se deve, antes de tudo, professar a fé católica. Que isso aqui não tem nada a ver, nós vamos ter que trocar pela fé em Deus, né? Ok? Aí diz aqui ainda, a fé católica consiste em adorar um só Deus, em três pessoas e três em um só Deus. Aqui ele está dizendo fé católica porque ele era católico. Tá? Mas nessa aqui tá, é justamente a nossa fé, não fé católica, a nossa fé, né? Que nós cremos num Deus trino. Né? Porque uma só é a pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Aqui é bem claro aquilo que a gente acredita. Então os católicos conhecem a verdade. Né? Mas uma só é a divindade do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, igual em glória e coeterna à majestade. Mais uma colocação aqui. Qual é o Pai, tal é o Filho, tal é o Espírito. Não é isso que a gente crê? Da mesma maneira, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente e o Espírito é onipotente. E contudo são três onipotentes, mas um só onipotente. Assim, o Pai de Deus, o Filho, o Espírito Santo é Deus. Aqui ele colocou nesse 14 aqui, que é um pouco complicado. A gente não pode mudar, a gente pode interpretar, né? Quando ele diz, contudo, não são três onipotentes, mas um só. Né? Quer dizer que todos os três era a mesma pessoa. Né? Que é um só, três em um. E aqui no 28, quem, pois, quiser salvar-se deve pensar assim a respeito da Trindade. No 39, subiu ao céu e estando assentado à direita do Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Não é isso também? Que a gente crê. E quando vier todos os homens ressuscitarão com os seus corpos. Isso aqui é o credo de Anastácio. Aí os irmãos podem pesquisar aqui, de onde que eu tirei, que é aqui na Wikipédia, aqui, credo de Anastácio aqui. Eu consultei em 25%. Agora eu não me lembro a hora, eu não coloquei aqui. Minha filha, a intensidade é a presença de Deus em relação ao espaço, enquanto a onipresença é a presença em relação às criaturas. O 2.1, libertador, João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Em Mateus 11,28. 11,28 não, 11,36. Só um minutinho aqui, vamos conferir aqui, a gente vai corrigir. Mateus
11, 11:36. Só um minutinho que está errado aí. Só um minutinho. Deixa eu pegar. 2.1. Só mais um minutinho, por gentileza. Aqui é errado. Está errado. Aqui é João 8:36. Ok? Deixa eu ver. Desculpe aí, corrigindo. Né? Deixa eu salvar aqui. 8:36. Se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O autor diz: Jesus liberta endemoniado, liberta-os de doenças do físico e da alma. Aí o autor aqui cita aqui na Bíblia Pentecostal: a maior necessidade de cada indivíduo é a salvação do pecado e da ira de Deus, e pregam que essa necessidade não poderia ser satisfeita por nenhum outro, senão Jesus Cristo. E revela que a responsabilidade de pregar o Evangelho está sobre a igreja, e não há outro meio para a salvação. E o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Aqui. Não há esperança para ninguém fora da salvação em Cristo. Atos 10:43. A este dão testemunho todos os profetas de que aquele que crê receberão o perdão dos pecados em seu nome. 1 Timóteo 5:5-6. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir o testemunho do seu tempo. 2.2 Mediador. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre o homem pelo qual devemos ser salvos. 12. 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode pôr fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. João 14:16. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí, 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aí o comentarista cita novamente aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal. Os discípulos tinham a convicção de que a maior necessidade de cada indivíduo era a salvação do pecado e da ira de Deus, e pregam que esta necessidade não poderia ser satisfeita por nenhum outro senão Jesus Cristo. 2.3. O Salvador. João 6:68 e 69. Aí diz: respondendo-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, o Filho de Deus. João 3:16-17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse,
o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. O autor também cita aqui Daniel Pecot, que é a Teologia Sistemática de Stanley Hort. A obra salvífica de Cristo é a coluna do templo da redenção divina. Aí o comentarista aqui coloca, ó, quando se batiza na água, o pedido é em nome dos três. Portanto, ide e fazei discípulo a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando se dá bênção apostólica também, tá? Graças ao Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo vós. Amém. Tem uma versão aqui que é um pouco diferente, tá? Mas todas elas dizem sobre Jesus, Deus e o Espírito Santo. Aí para terminar, né, e terminar também esse trimestre, o Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é expressamente chamado Deus. Porque três são os que testificam no céu: Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um só. Ele possui atributos de Deus. Hebreus 9,14. Quanto mais sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, ofereceu a si mesmo imaculado e purificado as nossas consciências da obra morta para servir de vida. Deixa eu colocar aqui, voltar aqui um pouquinho. João 1,5 diz aqui, porque Pai, Palavra e Espírito Santo. Aí você pode perguntar, mas a Trindade não é Pai, Filho e Espírito Santo? Sim, a Trindade é isso, né? Quando fala de Trindade, né, é o Pai, o Espírito, Pai, o Filho e o Espírito, né? Como diz aqui, Jesus Cristo, Deus e Espírito Santo, né? Aqui, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Vou ver outro aqui. Eu estou pegando aqui, tá, daquilo que já foi dito, né? Aí você viu ali, aí você pode perguntar, mas por que aqui? Deixa eu voltar aqui. Por que aqui em João 5,7 ele diz Pai, Palavra e Espírito Santo? Aqui está errado. Teria que ser Filho. Não, a Trindade, realmente, como a gente viu aqui, tá? Aqui, nas bênçãos apostólicas, já está dizendo. Jesus Cristo, Filho, Deus, o Pai e o Espírito Santo. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a Trindade é realmente Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui é diferente, está dizendo, três são o que testifica. Não está falando da Trindade, está falando que testifica, tá? Que é o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, né? O que aí vocês podem confundir, tá? Justamente com a Trindade. Aqui é o que testifica, não é sobre a Trindade. Ele próprio, Deus Espírito. Aqui Deus é Espírito, importa que eu adore e adore Espírito e verdade. João 14,26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. Mais uma coisa. O Espírito Santo, tá, vai colocar a palavra na minha boca. Quem coloca a palavra nas suas bocas é Deus. O Espírito Santo, como diz aqui, ele é um consolador. Aquele consolador, ele te consola. O Espírito Santo que o Pai enviará em seu nome, vos ensinará todas as coisas, tá? Como consolador. E vos fará lembrar tudo o que tem vos dito. Ele só vai ensinar aquilo que o Pai, né, vai incumbir. E vai fazer lembrar daquilo que o Pai manda, né? Então, tudo que o Espírito Santo te faz ou te coloca, vem de Deus. Que ele diz aqui, e vos ensinar todas as coisas, ele fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, é Deus que fala.
Deus só faz lembrar e ensinar aquilo que realmente Deus falou. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo com um espelho da glória do Senhor, somos transformados de glória em glória para a mesma imagem como o Espírito do Senhor. Esse Espírito é a definição de Deus. João 4,24. Aí o 3.1, Consolador. Jesus chama o Espírito Santo de Consolador. Isso aqui é o autor falando. Aí Paracleto. Alguém chamado para ficar ao lado de outro para o ajudar. Que é o Espírito Santo. Quando o pregador fala Paracleto, tá, é no sentido do Espírito Santo, que é alguém chamado a ficar no outro para nos ajudar. Se você tem alguém, tá, que é um ajudador, alguma coisa para te ajudar, também pode ser chamado Paracleto. A definição de Paracleto é alguém chamado para ficar ao lado do outro para o ajudar. E às vezes o pregador fica falando Paracleto como se fosse só único e exclusivo o Espírito Santo. Não, Paracleto, tá, é alguém chamado para ficar do lado para ajudar o outro. Tá, que pode ser, tá, no caso nosso aqui, quando estiver falando do Espírito Santo, ele é um Paracleto. Né? Outra coisa, não vai dizer depois que o irmão Edson disse que Espírito Santo é Paracleto. Não estou dizendo isso, tá? Porque às vezes a gente diz uma coisa e as pessoas daí usam e falam que a gente falou. Eu falei e vou aqui enfatizar. Tá? O Espírito Santo não é chamado para nós estar do nosso lado e ajudar? É. Então a definição de Paracleto, tá? O Espírito Santo pode ser enquadrado como Paracleto, mas não é Paracleto. O Espírito Santo é Espírito Santo, né? É Deus. Ok? É que os pregadores usam isso e dá a entender que Paracleto é a mesma coisa que o Espírito Santo. Não. Tá? O Espírito Santo né, pode ser um Paracleto quando ele está, né, na definição do dicionário que está do nosso lado para ajudar. Ok? Eu estou repetindo, estou sendo aqui até repetitivo para que depois não venha falar que eu falei dessa forma. Não falei assim, não. Não vou dizer que o Espírito Santo é a mesma coisa que Paracleto, não. O Espírito Santo pode ser um Paracleto. Tá? Porque o Espírito Santo é Deus, antes de mais nada. João 14,16. Eu rogarei ao Pai e vos mandará um outro Consolador, para que fiqueis convosco para sempre. O comentarista cita 1 Coríntios 6,20. Porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus o vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Santuário de Deus que fomos nós é sagrado. 1 Coríntios 3:16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 3,2. O convencedor. João 16, de 7 a 11. Todavia vos digo a verdade que vos convém que eu vá, para que se eu for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verei mais, não vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe do mundo será julgado. Aí o comentarista aqui cita aqui, a multiforme da operação do Espírito Santo, também a Igreja de Cristo viva, dinâmica e atuante, pois é uma pessoa divina. Dizendo que o Espírito Santo é divino, é Deus. E ele transforma o homem em novas criaturas, no meio do novo nascimento. Aí cita aqui, João, de 3 a 8. Na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ok? Aí no 3.3. Romanos 8, 26 a 27.
Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que haver de pedir, né? Convém, ou como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele, que segundo o Deus, intercede pelos santos. Aí o comentarista coloca aqui, ó, a fé que faz crer em um Deus na Trindade na Trindade. E a Trindade na unidade. Não podemos confundir as pessoas e nem dividir. Ok? Aqui nós terminamos então esse trimestre. Aí, da mesma forma que eu repito, tá? São itens pequenos e aqui o irmão pode ilustrar com experiências que possa edificar a igreja. Ok? Muito obrigado por ter assistido essa aula, tá? E espero no próximo módulo, que é o módulo, tá, do quarto trimestre, que nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso. Muito obrigado, até o próximo trimestre. Okay?